eu sou Ana Carolina Vilas Boas Vilela Rossi, sou da turma 54, formei ano passado. Minha história na Santa Casa e com a medicina, ela começou bem de novinha, não tenho familiares médicos, assim, só alguns mais distantes, meu pai e minha mãe não são médicos, mas não sei como, desde nova, queria fazer medicina. Então, no sexto ano, que é mais ou menos, sexto ano do ensino fundamental, resolvi que eu queria ser médica. E dificilmente eu considerava outras profissões, para ser bem sincera. Sempre conversei bastante com meus pais a respeito, eles sempre me incentivaram. Então, acho que eu preciso trocar de escola, porque, enfim, já sabia, sempre foi bem difícil passar em medicina, então já sabia que talvez eu precisasse sempre estar me dedicando bastante. Se eu achasse que precisasse mudar de escola, enfim, eles sempre me apoiavam. Acabei não mudando, no sexto ano eu estava numa escola e fiquei até o final. No ensino médio até rolou uma pressão de vou mudar ou não, por questão de vestibular, porque a minha escola era uma escola boa, tradicional, mas não era tão focada assim no vestibular 100%. Mas acabei optando por ficar, enfim, sempre foi ok fazer cursinho para medicina, então a gente achou que estava tudo bem se eu precisasse fazer cursinho. Considerei ver outras coisas, pensei no máximo em, assim, vou fazer relações internacionais, mas aí não, era só porque eu gostava muito da parte de idiomas, mas fiquei focada na medicina, prestei já direto do terceiro, não passei, fiz 2 anos de cursinho, e aí passei aqui, no ano que eu passei acabei passando em outros lugares, tive um grande conflito de escolha para passar aqui, preciso confessar. Na época fiquei confusa, tinha umas opções novas de faculdade. Conversei aí eu fui atrás de todos os médicos que eu conhecia para decidir. Enfim, todo mundo super falou, não, faz Santa Casa, indiscutivelmente. Enfim, fiquei aqui. E ainda bem que eu fiquei aqui, eu sou completamente apaixonada por esse lugar. Amo a Santa Casa, não me arrependo em nenhum segundo de ter feito faculdade aqui. Entrei e foi isso. Na faculdade, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer muita coisa, assim, até demais do que eu aguentava, para ser sincera. Fui de 2 esportes, eu fui do futsal e do basquete, então eu sempre fui biatleta, treinava os 2 esportes. Me envolvi, adorava fazer projetos sociais, então me envolvi desde o segundo ano já com a IFMSA, que é uma instituição estudantil, que enfim, ela tem várias vertentes, tem algumas vertentes, me envolvi em 2 vertentes, me envolvi na vertente do intercâmbio e de relações humanas, direitos humanos. Então fazia vários projetos sociais com população em situação de rua, com educação na escola de crianças, tanto de saúde quanto de, enfim, ensino. Me envolvi com várias coisas dessa parte social. Fui como representante da FMSA para alguns lugares, inclusive fui numa assembleia internacional na Tanzânia, que reunia essa instituição de todo o mundo, né, a General Assembly, que reúne de todas as faculdades do mundo para a gente conversar sobre todos os assuntos médicos universais, enfim, e organizar vertentes, diretrizes e tudo mais. Fui da parte dos intercâmbios, então, dos 2 lados. Eu ajudava o pessoal que queria vir fazer intercâmbio na Santa Casa, né? Não era para o Brasil, não era para a Santa Casa. Então, ajudava a captar, enfim, preceptores e quando eles vinham para cá, receber o pessoal que vinha para fazer o intercâmbio aqui. E aí, consequentemente, óbvio, fui fazer intercâmbio fora também, fui 2 vezes. Fui do primeiro para o segundo ano, eu fui para a Rússia e do terceiro para o 4º ano, eu fui para a Croácia. Bom, no meu intercâmbio da Rússia, eu falo que foi disparado melhor na época que eu decidi fazer, todo mundo achou que eu estava louca, ainda mais que assim, aqui a gente acaba só conseguindo fazer intercâmbio sempre dezembro, janeiro, porque é quando a gente tem férias mais longas, né? Julho a gente tem férias mais curtas, então acaba dificultando. E lá é inverno na Rússia,
Então, assim, tava um frio absurdo, tipo assim, menos 18 graus. Era muito longe, já era quase na fronteira com a Sibéria. Mas eu, enfim, falei, não, vou. Foi incrível, foi assim, a melhor experiência da minha vida. Era uma cidade pequenininha, chama Chelyabinsk. O pessoal lá era super receptivo, tinham outros, pelo menos outras 3 intercambistas brasileiros que eu não conhecia, que eu conheci lá, que foram para lá. Eu fiquei num hospital geral de clínica médica, mas eu fui super bem recebida pelo meu preceptor. Ele era super didático, enfim, ele queria fazer de tudo para a gente aproveitar bem o intercâmbio. Então, obviamente, teve uma grande barreira linguística, e ainda mais por ser uma cidade pequena, o inglês não era algo que todo mundo falava. Então, a gente acabava sempre dependendo de estar com alguém de lá do hospital para fazer o intercâmbio de idioma, assim, no atendimento do paciente. Mas eles eram muito abertos, então, assim, eles deixavam a gente examinar, fazer exame físico, eles ficavam do lado só, enfim, fazendo a tradução simultânea para o paciente entender o que estava acontecendo, aulas, faziam tradução, era muito legal. Foi, assim, o lugar que eu mais aprendi disparado. Também fui muito bem recebida pelas pessoas para conhecer a cultura, tudo muito diferente, cultura, modo de viver, o frio, enfim. Mas muito legal porque eu particularmente achei uma medicina muito parecida com a nossa. Tanto na estrutura hospitalar, quanto no modo como a medicina acontece. E aí, por outro lado, fui para a Croácia, fiquei em Zagreb, na capital. Também acabei ficando na clínica médica, mais voltada para a parte de gastro, enfim, mais por preceptoria mesmo. Os dois, assim, eu já sabia que eu tinha uma tendência a querer fazer pediatria, mas a parte da pediatria era 100% por falta de preceptoria, tanto que para a Rússia, na teoria, eu fui para fazer pediatria. Acabei fazendo 2 plantões lá com uma preceptora que se disponibilizou, mas não era mais difícil, enfim, porque imagina, falar com adultos já era difícil no inglês, né? Com crianças complicava, e na Croácia, querendo ou não, também tinha essa barreira linguística ainda, que era muito mais fácil encontrar pessoas que falassem inglês. E aí, enfim, foi uma experiência ótima também. Lá na Croácia eu acabei ficando sozinha sozinha de intercambista, mas foi uma experiência ótima também. Eles deixaram, assim, a equipe médica super receptiva, então, assim, eu já estava indo pro 4º ano, então, assim, até colonoscopia, endoscopia, eles, enfim, ensinaram técnica para fazer também. Foi, assim, bem uma experiência real, não foi nada só observacional, que eu gosto mais também de colocar a mão na massa. E aí, foi isso, essa parte do intercâmbio. Acabei me envolvendo em outras coisas também. Eu fui da Atlética, fui vice-presidente da Atlética, então, enfim, me envolvi de verdade nessa parte acadêmica, atlética. Ao mesmo ano que eu resolvi fazer iniciação científica, então eu era vice-presidente da Atlética, me envolvia com os intercâmbios tinha iniciação científica rolando. Eu sempre brinco quando eu falo com outras pessoas de outras turmas, que eu falo, é só querer que dá tempo. A gente, desde o começo, a gente já estuda integral, então a gente já está acostumado a se organizar. Óbvio que foram anos corridos, porque eu sempre estava fazendo muita coisa, mas eu não me arrependo. Eu amo a Atlética, amo organizar os jogos, enfim, adorava treinava 2 vezes a semana. Então, eu sempre dei um jeito para conseguir fazer tudo, porque eu adorava fazer isso, eu adorava estar nesse universo dos esportes, que é, inclusive, hoje em dia o que eu mais sinto falta. Depois que forma, a gente para de treinar tudo, e é o que eu mais sinto falta, treinar todos os dias e ter a equipe. Assim, na faculdade a gente estuda integral, tem muita coisa, óbvio que a gente tem um vínculo de turma, mas é muito, assim, eu sou mais próxima do pessoal das minhas equipes, do futsal e do basquete, do que até do pessoal da própria turma. Enfim, a turma é muito maior, muito mais gente, você acaba não sendo tão próximo igual você é do pessoal da sua equipe, que, enfim, você vê com uma frequência mais intensa, enfim. Então, eu sou suspeita para falar. Entrei na faculdade já tendo uma ideia de querer fazer pediatria. Os 4 primeiros anos são muito gerais, né? Você tem uma ideia de tudo, uma parte mais teórica. No internato, eu gostava de tudo. Assim, o internato daqui é muito bom, então tudo era bom, você tinha uma experiência viva com tudo.
Mas mesmo gostando de tudo, eu cheguei a ficar balançada, putz, será que eu realmente quero pediatria? Mas eu sempre, no fim, gostava daquilo em crianças. Tipo, adorava ter feito isso, mas eu gostava muito em crianças. Então, eu percebi que meu caminho era pela pediatria também, porque, enfim, depois que eu fizesse a pediatria, abre muitos caminhos para eu me especializar depois no que eu quisesse. E aí, resolvi fazer pediatria mesmo. Prestei, passei. Atualmente faço pediatria aqui na Santa Casa mesmo, sou residente. Amo, sou completamente apaixonada. É um ano puxado como qualquer residência, mas eu adoro. Trabalho fora, no intervalo entre terminar de pós-formatura e residência, né? Trabalhei bastante fora para pegar a mão, porque óbvio que o internato daqui é ótimo, a gente tem muito contato, mas é muito diferente quando você cai na realidade. Enfim, você é você, o seu carimbo e a sua receita. Então, trabalhei fora bastante para pegar a mão e coragem, assim. Acabei ficando depois, enfim, então dei muito mais plantão no intervalo. Hoje em dia dou menos plantão fora, porque a residência já demanda bastante, mas trabalho fora também em outros hospitais, como plantonista, enfim, só para pegar a mão, enfim. E é ótimo, acho que traz uma experiência também rica, né? Porque querendo ou não, na residência é ótimo, mas ainda tem toda hora o seu preceptor, não deixa de ser um ensino. Mas eu amo, então eu tô muito feliz. E é isso, agora não sei ainda o que eu quero depois da pediatria, eu com certeza vou prestar especialidade, né, depois da pediatria, não sei ainda o que eu quero. Tenho gostado de vários estágios, então estou bem conflituosa. Eu amo o ambiente hospitalar, principalmente aqui na Santa Casa, que tem tudo, o que você quiser, tem todos os tipos de casos e pacientes, e o hospital tem uma complexidade absurda. Ele tem um ambiente mais hospitalar, então, e eu amo. Então eu quero fazer algo com certeza que envolva trabalhar em hospital, mas ainda não sei o que exatamente. Estou bem aberta ainda, querendo agora, são 3 anos de pediatria, então ainda tem um caminhozinho pela frente para decidir. E aí para ver o que eu vou fazer depois disso. Bom, nas crianças, a parte respiratória é com certeza a que sempre foi a mais inserida, enfim, já era um fluxo muito alto. Mas pós-pandemia isso está bem exacerbado. A gente acredita que tem algo relacionado à imunidade das crianças, porque querendo ou não, elas passaram esses 2 últimos anos em casa, sem contato nenhum com outras crianças, seja de família, seja de escola. Então a imunidade das crianças está muito mais debilitada do que era antigamente. Até em questão de vacinação, a gente tem uma questão também, e as crianças estão vindo assim com quadros respiratórios muito mais exacerbados e importantes do que antes. Inclusive, a gente estava conversando recentemente sobre isso, existia antes uma sazonalidade. Então, existia uma época do ano que era muito mais, tinha um vírus circulavam mais por conta de temperatura e tudo mais. Isso não existiu esse ano, assim, o ano inteiro, as crianças estavam o tempo inteiro muito doentes da parte respiratória, inclusive tanto a UTI quanto a semi-intensiva da pediatria ficou o ano inteiro lotado, assim, nunca se viu tanta lotação de leitos igual teve esse ano da parte respiratória, porque as crianças ficaram mais debilitadas e ainda bem, não é com essa frequência, mas tem existido, assim, até com uma frequência maior do que eu esperava de meningite também. Tem tido mais do que tinha antes, nada perto da parte respiratória, ainda bem, mas mais do que se habitualmente vinha. É que, na verdade, elas não contraíram. Na época da escola, os hospitais ficaram vazios. O problema foi agora que elas voltaram. Então, na época dos 2 últimos anos que elas ficaram em casa, o pronto-socorro ficou vazio. Nunca se viu o pronto-socorro tão vazio. Aí agora que, enfim, esse ano março, todo mundo mandou para a escola, porque a maioria das empresas parou home office, os pais voltaram a trabalhar, e aí todo mundo voltou para a escola.
Então, aí quando elas voltaram para a escola, foi que voltou doença. E assim, é muito difícil até para o pai e para a mãe entender isso, porque é literalmente isso, tipo, é ruim para a escola? Óbvio que não, a gente quer que a criança vá para a escola, porque a escola só tem qualidade, até pela questão da imunidade. Mas, de fato, enquanto ela estiver na escola, tá circulando muito mais vírus. Então, assim, em julho teve férias, diminuiu de novo, porque as crianças pararam de ir na escola. Então, é difícil até para os pais entenderem. Porque não é uma coisa assim, ai, meu filho está doente há 3 dias, assim. Meu filho está doente há 2 meses, 3 meses. E realmente eles estão tossindo, resfriado há muito tempo, porque voltaram a frequentar a escola, voltaram a ter contato criança com criança. Isso, criança, né? Igual, adulto tem consciência, adulto vê muita gente, põe máscara, sabe que está doente, protege a boca. Criança, assim, ainda mais pequeno, você não consegue ter essa controle de situação. Então foi isso. Escolas que consigam ter turmas com menos criança já ajuda muito, né? Porque muda muito a criança que frequentar uma turma de 30 alunos de 5 anos e uma turma de 10 alunos de 5 anos. Então, turmas menores ajuda muito. Talvez projetos que ajudem, enfim, não é tanto a criança, né? A partir dos 7 anos, a gente já faz educação para a criança, que é um pouco até do projeto, algum dos projetos que a gente fazia na IFMSA lá atrás, que é educação de lavagem das mãos da criança, como usar o banheiro, usar alimento, lavar o alimento, que é uma parte mais de educação da criança. Mas tem uma parte que acaba sendo também de educação de quem cuida das crianças na escola, para tentar assim, higiene simples, mas que ajuda muito. Então, vou trocar esse neném, vou me lavar minha mão para trocar esse outro neném, que, enfim, eles acabam sendo muito dependentes desses cuidadores, que é uma questão que, enfim, demanda todo um ensino, um projeto e tudo mais. Eu acho que já era antes, acaba sendo o local que frequenta. Mas, assim, mesmo quando não, é o que a gente sempre pergunta. Tipo, a criança chega no consultório, a gente pergunta, vai pra creche? Não. Aí você fala assim, mas tem alguém doente em casa? Tem. O irmãozinho mais velho, de 5 anos, vai pra creche. E ele tá sempre doente. Então, assim, querendo ou não, a escola já era antes, mas, assim, tem a questão em casa também, que acaba, querendo ou não, usufruir. Tem, da mesma forma que o pronto-socorro, eu falo bom que eu do plantão fora, do plantão de adulto, é que eu vejo os dois lados. O pronto-socorro adulto também está lotado de caso respiratório, assim, nada comparado a dezembro e janeiro, no auge da pandemia ainda, mas 80% das fichas que abrem hoje no pronto-socorro adulto é de caso resfriado, gripe, enfim. O atual vírus do momento é a influenza, muito mais do que o coronavírus mesmo, até por painel viral. A gente tem exames que permitem que a gente identifique o vírus, é a influenza, e da mesma forma que tem criança, tem adulto. Então, assim, o meio continua sendo o mesmo, que às vezes é até dentro de casa, não necessariamente na escola. Mas, no geral, hoje em dia a criança fica ou em casa ou na escola. Então, ou vem de casa quem vai pra rua, porque ninguém fica trancado em casa, ou quem vai pra rua traz pra casa, ou a criança vai pra escola e pega na escola. Então, fica nesse limbo. São Paulo é uma cidade muito grande, muito populosa. O ar de São Paulo, assim, eu sou suspeita porque eu não saio de São Paulo. Nasci aqui, vivo aqui e vou continuar aqui. Mas é uma cidade grande, o ar não é dos melhores em termos de poluição. Por conta dessa parte de poluição, o nosso clima também é muito volátil. Assim, tá, de manhã você acorda, tá 10 graus, no almoço tá 30, à noite tá 5. Então, assim, obviamente esse tempo que cada hora tá um jeito propicia mais doenças, a quantidade de gente em todos os lugares de São Paulo está sempre cheio. Então, eu acho que essa parte de população, de modo de vida, a gente tem uma vida muito mais... Toda criança vai para a escola o dia inteiro, e vai e volta, então fica nesse fluxo. No interior, no geral, as crianças conseguem ficar menos tempo na escola, pai e mãe conseguem chegar mais rápido do serviço, e aí conseguem pegar a criança mais cedo. Tudo isso o ar é mais limpo, muito menor circulação de vírus, a parte da temperatura, tudo isso. Então, eu acho que acaba
sendo um fator que complica, né? Mas eu acho que São Paulo é a única cidade assim. Mas, em relação às cidades do interior, sim. Eu acho que já existe, querendo ou não, pós-pandemia, existiu uma melhor conscientização das pessoas sobre algumas coisas. Então, sobre como cuidar da saúde, sobre a preocupação com a saúde, preocupação com a higiene. Então, assim, você já percebe, tipo, o simples hábito de lavar a mão antes de comer, lavar a mão quando chega em casa, que eram coisas que parecem simples, mas que muita gente não fazia antes da pandemia. Hoje em dia, eu acho que já é uma coisa que vai favorecer. Acho que é uma fase, essa questão da imunidade, principalmente das crianças. Eu acho que agora, voltando para a escola, tendo contato com todos esses vírus, acho que a tendência é melhorar isso para o próximo ano. Acho que, ainda assim, precisa de projetos que levem esse tipo de educação para as escolas, principalmente com os cuidadores olha, são crianças, então tem essa parte de não usa máscara? Não usa, não vai conseguir colocar uma máscara numa criança de 4 anos para ficar na escola. Mas como fazer essa higienização para cuidar das crianças, de criança para criança, os pais vão começar a se habituar mais, porque existe um medo também, né? Enfim, todo mundo ficou mais amedrontado com essa questão de saúde. Acho que isso vai estar melhorando ao longo do tempo, de ver que, enfim, as pessoas ficam doentes mesmo, mas elas melhoram, elas cuidam e ficam bem. E acho que a vacinação, né, assim, em criança principalmente, é essencial, não só a vacinação do Covid, porque rolou vamos todo mundo vacinar Covid e esqueceu das outras vacinas, e, enfim, isso é grave, tem que vacinar. A vacinação caiu muito, tem índices de vacinação muito baixas em relação a outras doenças, o que é grave, porque as pessoas simplesmente não levavam, do mesmo jeito que não saía de casa, não levava no posto de saúde para tomar vacina. Então, muita criança chegando com vacina atrasada que não se via há muito tempo. E acho que isso é a principal para a criança. Acho que se eu tivesse escolher 3 coisas, educação na escola, vacinação e educação aos pais também, de saber identificar o que é uma tosse residual de um resfriado para a criança estar doente e precisa de um suporte maior, enfim, até coisa simples não é um remédio que vai solucionar tudo, é algo bem mais pontual, tipo uma inalação, alguma coisa mais de rotina mesmo, né? Do dia a dia que os pais conseguem ajudar. Eu acho que é isso. É uma honra estar aqui, muito feliz com o projeto. Eu acho que ele começou na época que eu estava no colégio, na faculdade, então eu via já várias pessoas sendo chamadas, enfim, achava muito legal, muito interessante ter esse contato com pessoas que já formaram aqui e até para saber da história delas, porque a gente encontra no hospital, mas não é a mesma coisa saber de onde que a pessoa veio, como foi a história dela na faculdade e depois. E é um prazer e, enfim, sou sempre suspeita porque eu amo muito esse lugar, continuo aqui e, enfim, muito obrigada pelo convite.